LVBI11, o fundo de logística da VBI. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora no dia 30 de maio de 2025. O fundo, que tem uma situação de vacância física de alguns imóveis, mas ao que parece a gestão tem se movimentado para recompô-los. Vamos continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo, que iniciou as operações em 2018, tem um patrimônio líquido total de 2 bi, a cota patrimonial de R$ 124,79, tem aí uma liquidez média na B3 de 2 milhões e 300. Na data que eu gravo com vocês, o LVBI11 cota na B3 a R$ 100,51, fazendo um P sobre VP de 0,81, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 5,76%. A última distribuição, pessoal, ocorreu agora no dia 6 de junho de 2025, 75 centavos por cota, fazendo um yield de 0,74, anual de 9,85%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos em LVBI11, o cotista teria hoje R$ 1.081,70. A rentabilidade do fundo ainda patina, segundo o site do Investidor 10, ela segue lá abaixo do CDI, do IFIX e do IPCA. Então é importantíssimo o cotista ficar atento a esta rentabilidade, porque desde abril de 2024 ela decresceu bastante e não mais recuperou, fazendo no período apenas 8,17%, versus o CDI, que deu 25,02%. Conforme verificamos aqui, a cotação no mercado secundário chegou lá aos R$ 84,42 em dezembro de 2024 e agora buscou uma leve recuperação, chegando aí à casa dos R$ 100. Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, nas movimentações, houve a saída do dia lá no ativo Mauá e a conclusão da compra do ativo Cajamar, o que propiciou ao fundo uma vacância financeira na casa de 5%. Em relação ao ativo Mauá, ela está em negociação para as novas locações, o que contempla a totalidade do imóvel aqui em discussão contratual. Para o Cajamar, um módulo segue em minuta e o outro em negociação inicial, o que é muito positivo. Além disso, segundo a gestão, ainda tem 2 locações em Itapevi e uma em Extrema, já em estágios bem avançados, o que é importantíssimo aqui para o fundo, já que a Nestlé e a Solística estão deixando lá o imóvel de Extrema, veremos adiante. O fundo tem aí um total de 10 ativos em seu portfólio, 32 locatários, uma BL total de 519 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 4 anos e meio, uma vacância física atual na casa de 10,7%, frente a uma vacância financeira de 8,3%, um aluguel médio do portfólio de R$ 29,59 o metro quadrado, um preço médio do portfólio de R$ 2.500 o metro quadrado. Nas movimentações aqui de abril de 2025, a gestão comenta que não teve movimentações significativas no mês de março, mas ela segue mapeando a saída da Nestlé lá no ativo de Extrema, ao término do contrato lá em agosto, e também a Solística, que devolverá o imóvel lá em outubro. Para as revisionais, o fundo fez aí 15 mil metros quadrados de ABL do total de portfólio. Em relação à alavancagem, ele segue bem tranquilo, apenas 0,4% do PL aqui do fundo, bem sossegado. Em relação à inadimplência, persiste lá os 17 centavos em relação a Americanas ao dia e também a Infracommerce, veremos adiante, nos últimos meses. Em relação à rentabilidade do fundo no mês, foi negativa de 0,8%, enquanto o IFIX deu 3% e o CDI 1,1%. A distribuição decresceu bastante, lá de 83 centavos agora para 75 centavos, 8 centavos, formando quase que 10%, batendo aí com a média de 10% em relação à vacância física do fundo, o dividend yield na casa de 8,8%. Em relação à DRE para abril de 2025, fez um total aqui de 13 milhões e 900 de receitas totais. Em relação ao resultado distribuível, 11 milhões e 900, frente a um resultado de 12 milhões e 100 que foi distribuído. Ele tem 86 centavos de receitas recorrentes, subtraídas as despesas recorrentes de 12 centavos, chegando lá ao resultado de 75 centavos por cota que foi distribuído. O resultado acumulado do fundo chega lá aos 27 centavos, ele que até janeiro era de 34 centavos por cota, então o fundo segue consumindo um pouquinho de suas reservas, mas ainda lá em 27 centavos por cota. Em relação à carteira, ela fechou o mês com 97% dos ativos em imóveis, mas ele tem aqui 285 milhões em FIIs,
considerando que o fundo detém o ativo São Bernardo do Campo através de um FII, formando 3% aqui em caixa. Em relação às parcelas a pagar, como comentamos, o fundo segue bastante tranquilo em relação à alavancagem, apenas 7 milhões, formando 0,4% do PL aqui do fundo. Esta dívida que vence lá em 2032, a IPCA mais 1,4% ao ano, bem tranquilo também. A maior exposição de ativos está aqui para o ativo de extrema, 24% das receitas contratadas, 39% aqui da exposição geográfica em São Paulo, 34% em Minas Gerais, bastante considerável. Ele também tem 17% lá para a Bahia e 9,2% aqui para o estado do Paraná. Em relação aos reajustes aqui das receitas, 14% agora para junho, 8% de revisionais em 2025. A maior exposição por segmento do fundo segue aqui o e-commerce, 95% dos imóveis classificados como A. O maior inquilino do fundo segue lá com a Scania, mas ele tem DHL, tem Ambev, tem Amazon, tem Magazine Luiza, Americanas e também a Alfa Laval. Em relação à indexação dos contratos, ele segue aqui com 66% em IPCA, 34% em IGPM, 64% dos contratos típicos, 36% deles atípicos. Em relação aqui à carteira de ativos para vacância, 3,4% para o Aratu, 56% lá para o imóvel de Cajamar, 100% de imóvel Mauá e 9,8% aqui para o imóvel Itapevi. Por enquanto, o ativo de extrema segue zerado, mas a gestão com este movimento é bem provável que conseguirá reduzir significativamente esta projeção de vacância, que hoje está aí na casa de 10%. Quem sabe ela não consegue uma redução lá para o patamar de 5%, o que é bem interessante. Em relação aqui à movimentação, houve a saída da Infracommerce lá no imóvel de Aratu. Em relação às movimentações, a Nestlé informou que desocupará o imóvel de Extrema ao término do contrato em agosto, assim como a Solística saindo em outubro, o que elevará a vacância física do fundo para 13,3%. Então, ponto de atenção aqui é esta vacância física do fundo, mas que, segundo a gestão, já segue aí em fases avançadas de assinatura de contrato, inclusive, o que pode reduzir essa vacância para abaixo de 10%. Tomara que chega lá a 5%, como comentamos. Em relação ao funil aqui de alocação do fundo, pessoal, 8.900 metros segue lá para negociação comercial e tem aí 47 mil metros quadrados em fase de minutagem. Ele tem uma receita potencial de 98 centavos por cota, mas fazendo hoje apenas 83 centavos de receita de locação, o que subtraídas aí a vacância financeira e as demais despesas do fundo, chegando aí à distribuição de 75 centavos por cota. Em relação à inadimplência do fundo, 17 centavos ao todo, segue lá para a Sequoia, segue também para o Dia e também para as Americanas. Todos esses créditos aí habilitados em recuperação extrajudicial e também recuperação judicial. Vamos ver se o fundo consegue um pouquinho dessa recuperação, mas é basicamente fundo perdido, tá? Se o fundo conseguir a habilitação, é bem provável que ele ficará bem longe lá na fila de recuperação deste crédito, então não é bom contar com ele. Em relação à liquidez do fundo, 2.300.000, 131 mil cotistas, e é basicamente isso de LVBI e 11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.